pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos conversar sobre dicas de livros que nos fazem ampliar os nossos horizontes. Livros aqui que nos faz refletir, repensar nossas escolhas, questionar as nossas certezas. Livro que convida a gente a parar e trazer essas reflexões. Esses livros aqui são muito mais do que histórias, são muito mais do que aqueles pequenos incômodos. Eles possuem várias camadas aqui e isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então prepare-se aqui porque a lista tá comprida aqui e conto que vocês ao longo do que estiver assistindo esse vídeo aqui vão comentando se já leram esses livros, se concordam comigo, o que vocês têm a acrescentar e também fiquem à vontade aqui para manifestar a opinião de vocês, né, a contribuição de vocês para essa lista aí de livros que nos fazem ampliar os nossos horizontes. Lembrando que todos os livros que eu citar vão estar todos citados aqui no box de informação. Se você não é por aqui, se inscreva no canal, tá? Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Então, eu espero que vocês gostem bastante dessa seleção que eu fiz. E são livros realmente que nos impactam de várias formas possíveis. Eu procurei trazer livros bem diferentes, de estilos diferentes, e vocês vão ver que eu procurei trazer uma ordem, inclusive, que faz sentido a leitura para vocês. Então, prepare-se aí. Vou começar então citando o do que eu falo quando eu falo de corrida, do Murakami. Esse livro, calma, ele não, apesar desse título do que eu falo quando eu falo de corrida, né, focar na corrida, e claro, sim, o Murakami ele vai utilizar da corrida aqui para conversar com nós, leitores, não só a corrida, tá? Ele fala também da arte de escrever romance, então ele usa muito essas duas atividades. O livro não é só sobre isso, então ele usa meio que, não chega a ser uma metáfora, mas ele usa como exemplo. Então, de você olhar essas duas atividades, então ele conversa isso muito, né? O que passa na cabeça dele quando tá correndo e tal, enfim, claro. Então, vai interessar muito para quem pratica atividade nesse sentido de corrida, mas ele vai mostrar como a importância de se ter disciplina, de ter um hábito, de você ficar preocupado em competir consigo mesmo, não ficar preocupado em competir com outras pessoas, dar o melhor de si para você mesmo. Então é claro que ele fala da corrida, tirando o pelotão ali de elite, que está assim para disputar um prêmio, então tem que melhorar o tempo, porque ele pretende ganhar, então tem que ser melhor do que os outros. Os outros corredores ali não estão ali para isso, eles estão ali para se superar. Então a gente procurar isso em outras atividades. Então ele usa como exemplo a questão da corrida, a questão de estar escrevendo um romance, mas isso a gente pode empregar em todos os sentidos da nossa vida. Então, em todas as atividades que nós fazemos, a gente dá o melhor pela gente mesmo. Então, ele fala muito dessa importância do hábito, da disciplina. Então, esse livro ele traz essa profundidade aqui muito importante. O outro que eu vou indicar para vocês é A Magia de Cada Começo, do Hermann Hesse. Esse livro ele vai falar justamente a questão desse cada começo como o início de cada ciclo. Saber que um ciclo terminou, saber finalizar esse ciclo, muitas vezes é dolorido, né? Porque esse fim de ciclo às vezes ocorre de forma abrupta, outras vezes a gente tem que decidir por isso, mas mesmo assim tem essa dor, tem esse peso de botar um ponto final naquela história e saber que o final de um ciclo, ele também tem a ver com o início de um novo ciclo, de uma nova fase, que vai te trazer novas experiências, novas oportunidades. Inclusive, tem uma parte aqui, ó. Por mais que um caminho de vida possa, em certas situações, parecer completamente determinado, ele sempre carrega em si todas as possibilidades de vida e transformação das quais o ser humano possa ser capaz. E estas são tanto maiores quanto mais infância, gratidão, capacidade de amar tivermos. A limitação da escolha de uma profissão e da idade adulta não precisa enterrar nossa juventude. Juventude é aquilo que permanece criança em nós, e quanto mais disso existir, mais rico podemos ser também na vida, friamente consciente. Então ele vai realmente falando de várias etapas da nossa vida, de que não adianta a gente ficar presos a algo, uma etapa que passou. Então é um novo ciclo por vir, a gente então saber encarar isso de uma forma mais leve possível. Outro aqui que tem a questão dessa leveza, né? E eu gosto muito que ele mescla alguns estilos narrativos, alguns jeitos de alguns escritores, que é o Devaneios do Caminhante Solitário, do Rousseau.
Esse livro, para mim, ele tem um quê de Clarice Lispector no livro dela, Água Viva, e um pouco do livro Desassossego, do Fernando Pessoa. Então, é um convite aqui a uma introspecção, a olhar para si. É um convite para você ter uma calmaria para sua vida. Então, sair desse mundo aí de pressa, sabe, conturbado que nós vivemos, e ter esse momento para si, para olhar para as suas ações, para refletir sobre as suas escolhas. Então, ao longo de 10 caminhadas ali, de forma isolada do mundo, Rousseau traz essas reflexões para a vida super importantes. Então, sobre as suas atitudes, sobre os seus atos, suas escolhas. Então, você parar mesmo. Então, é um convite, enquanto estiver fazendo a leitura desses livros aqui, não somente esses, de outros livros, você tirar esse momento. É uma coisa que me toca bastante nesse livro. Eu gosto muito, além de correr, por isso eu gosto muito de dedicar o do Murakami, eu gosto também de fazer caminhadas. Então, eu tenho um hábito de qualquer lugar fazer coisas muito a pé. Fora a questão de a pé resolvendo coisas, que acaba que não é um momento de você ficar nos seus devaneios, porque você tem que estar atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Mas trajetos, assim, silenciosos, num lugar de serra, num lugar mais isolado, assim, um lugar que é possível para fazer isso, tá, gente? Não é para se isolar nessas coisas, assim, nos lugares perigosos, não. Mas em lugares, assim, possível disso, você tirar esse momento aí de paz mesmo para você é bem importante. O Rousseau, ele fala muito sobre isso. Olha aqui, ó. A fonte da verdadeira felicidade está em nós e não depende dos homens tornar miserável aquilo que quer ser feliz. Quando queria recordar tantos doces devaneios, em vez de descrevê-los, recaía neles. É um estado ao qual a lembrança deles reconduz e que só pode ser conhecido quando é sentido. Então, você durante esses devaneios, então esses momentos ali que você tiver consigo mesmo, de convite à introspecção, você usar esse momento em si para questionar as suas atitudes, a tomar as decisões aí para o futuro. Então, é um livro que faz esse convite aí, você dar uma respirada aí mais calma na pressa aí do seu dia a dia. Um outro livro que eu trouxe aqui, que pode parecer que tem nada a ver, tal, que é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Trouxe ele por vários motivos aqui, um deles é porque é uma leitura recente e que eu amei e já quero começar a inserir nas listas de indicações, mas depois eu vou conversar melhor com vocês. E esse livro, às vezes, não é vendido, né, mas às vezes uma pessoa, talvez, que ignore algo em relação ao livro, como até eu ignorava a questão só de ter amado a adaptação e tal, e você vê só como um romance, uma das camadas ali dele é justamente isso, que dá o nome ao título no livro, Orgulho e Preconceito, esses dois adjetivos, né, não bem vistos, né, meio que visto como defeitos, na verdade, né. Então as pessoas, nós sermos capazes de, mesmo tendo nossos defeitos, a gente reconhecê-los e melhorar, né, a gente ter esse convite a melhorar, e a gente ter esse amadurecimento. Então esse livro mostra isso, que é possível a gente reconhecer nossos defeitos, a gente melhorar por causa de outras pessoas e a gente ter essa mudança de comportamento. Então ele mostra muito isso, esse convite. Então, por meio de uma leitura com várias pitadas bem irônicas da Jane Austen, que eu achei incrível aqui, mas esse é o foco, né? Então você olhar que, mesmo que às vezes a gente fala, nossa, esse defeito não dá para ser corrigido porque ele é muito sério e tal, a gente olhar isso e procurar sempre dar o melhor da gente. Então eu quis trazer esse livro também por esse motivo para vocês, tá bom? Outra aqui é Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, literatura brasileira. Esse livro aqui, toda vez que alguém me pergunta, assim, um livro triste, recomendo esse. Um livro que tem a ver com empatia, é esse. Para mim, um símbolo de empatia você encontra nesse livro aqui, na figura do Zezé, desse menino aqui, que vai buscar apoio, vai buscar carinho aí de um amigo imaginário, que é o Pé de Laranja Lima dele, que vai ser companheiro de aventuras, que vai ser companheiro dos desabafos. Então é impossível você ler esse livro e não ter essa empatia em você, de você não se sensibilizar. Então, no mundo em que vivemos, a empatia sempre foi importante, mas se torna cada vez mais a gente poder se colocar no lugar do outro. Então você vai se pegar nesse livro aqui curtinho, que você vai se pegar ali querendo abraçar o Zezé, você sentindo ali a dureza da vida dele, sabe? Se sente ali, e se sente incapaz ali em vários momentos ali,
e você isso nos mostra que às vezes uma palavra de carinho, de uma pessoa que tá precisando isso na rua, enfim, em qualquer lugar que você encontre, assim, às vezes uma palavra de carinho, às vezes uma pequena atenção, como isso é especial, como isso modifica a vida das pessoas. Então ele faz um convite a você ter mais empatia, então como diz, né, se colocar mais no lugar do outro. Então, não criticar tantas pessoas, não condenar tantas as pessoas. Então, ele traz muito isso, essa camada aqui, isso mesmo como uma literatura infanto-juvenil. Então, eu sempre falo isso para vocês, que literatura infanto-juvenil, ela tem um poder aí, assim, formidável, porque ela consegue conversar com diferentes idades. Outra aqui é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Aqui, inclusive, nessa edição eu acho bem interessante, porque ela tem tanto as respostas, que são bem interessantes, claro, que realmente compõem o livro, mas tem as perguntas, né? Então você vê a questão desse jovem poeta, ele querendo se destacar nessa arte aí, e ele pedindo conselhos ao Rilke, e na verdade o Rilke não só conselhos, né? Ele quer ser igual a ele. Então o Rilke faz assim, essa advertência de a gente não querer ser igual a alguém. A gente buscar na gente aquela autenticidade, aquilo que nos traz de diferente. Então a gente querer ter que passar pelas nossas próprias experiências, a gente olhar o mundo com nossos próprios olhos, que é isso que vai nos destacar perante o mundo, que é isso que vai fazer o grande diferencial. Não adianta ele querer escrever igual a ele, porque ele gosta tanto daquele escritor, daquele poeta, que ele quer se espelhar nele. Mas não, ele tem que viver a vida com os olhos dele, que daí sim ele vai ter uma bagagem importante ali para poder ter seu próprio caminho. Então ele fala muito isso, também é um convite também à questão da produção artística também. Então tem esse lado aí de inspiração. É um livro muito que volta para esse lado, tanto das artes, mas você pode, assim como do livro do Murakami, né, que mesmo falando de corrida, você consegue aplicar em outras áreas da vida, a mesma coisa acontece com esse livro. Apesar de estarmos falando aqui da arte de escrever um poema, de conselhos de como escrever e tal, o Rilke vai dando conselhos de vida. Ele não dá só conselhos aí voltados para a arte, para a produção intelectual, algo do tipo, ele dá muito mais do que isso para o poeta. Inclusive, olha aqui, ó. O Senhor é tão jovem, está tão no início de todo o começo, e quero lhe pedir, da melhor forma que consigo, caro Senhor, que tenha paciência diante de todo o não resolvido em seu coração, e que tente acarinhar as próprias perguntas como quartos fechados e como livros escritos em uma língua muito diferente. Não pesquise agora em busca de respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. E trate-se de viver tudo. Viva as suas questões agora. Talvez algum dia, sem perceber, o Senhor estará aos poucos vivendo dentro da resposta. Então, aquela coisa que a gente tem de querer ter resposta para tudo, de indagar tudo, ter aquela afobação toda, de deixar as coisas no seu tempo. A sua própria vivência vai falar que, num momento ali, você vai falar, caramba, é isso. Você vai obtendo a resposta. Então, é isso, você encontrar isso de acordo com as suas próprias experiências. Então, não procurar ser resposta a partir do olhar do outro, querer ser igual ao outro em tudo, até nas experiências, então até nas respostas, a resposta do outro é que vale. Então, esse livro, ele traz esse convite aí, então faz você enxergar o mundo dessa outra forma. E também relacionado dessa perspectiva mesmo, temos uma outra literatura brasileira, a nossa dama da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles, com o maravilhoso aqui Ciranda de Pedra. Então nós acompanhamos aqui uma personagem, a Virgínia, ela querendo desesperadamente se encaixar em um grupo, em ser aceita, a ser pertencente de uma ciranda aqui de pedra, né, formada por amigos, primos, irmãos. Então, nesse momento aí que a gente percebe que a gente às vezes faz de tudo para agradar o outro, mas a gente tem que agradar a gente mesmo. As pessoas que tiverem que nos aceitar, elas têm que nos aceitar pela forma que nós somos, não por qual ela gostaria que nós fôssemos. Então, a gente não mudar pelo outro, mas mudar pela gente. Se for necessário, a gente mude pela gente, porque isso é melhor para nós, não para ser aceito em algum grupo. Porque esse grupo vai ser melhor? Porque não, eles têm que me aceitar do jeito que eu sou. Então, ele é um convite a isso, né? Muitas vezes em épocas de
período de escola, época que a gente está vivendo na escola, a gente tem a questão, né, de querer pertencer a um grupo. Infelizmente tem muita questão de bullying envolvido, muita questão assim. Eu já passei muito por isso, que eu acredito que todos vocês que estão me assistindo já passou por momentos assim, constrangedores. E eu lembro que, inclusive, eu estava até conversando recentemente isso com minha mãe. Na escola, questões assim, de você tem que fazer coisas assim para ser aceita e você acaba não sendo você porque você tem que agradar o outro de várias formas possíveis e aquilo ali te deixa mal e você não consegue agradar, né? Porque não tá sendo você mesmo. E ou você consegue agradar ali temporariamente, ou parece que tá agradando, mas na verdade não tá. E com o amadurecimento você vai percebendo. Então, já na faculdade, depois, eu tava nem aí para as pessoas, assim, eu não tava buscando agradar, né? Então eu não queria olhar para essas amizades em torno só. Eu tava querendo ser eu mesma e com isso eu conquistei outras pessoas ao meu redor. Então quando eu fui eu mesma que outras pessoas chegaram. Inclusive aqui no canal, quanto mais sou eu falando aqui com vocês, né? Eu percebo isso muito por meio das lives, por exemplo, ou por meio dos vídeos, em quando eu me encontro mesmo, até no meu estilo literário. Então quem me acompanha aqui no canal há um tempo percebe essa modificação. Não você se encaixar porque todo mundo está lendo, de não você fazer algo porque todo mundo está fazendo. Você encontrar o seu diferencial, é isso que vai fazer tudo acontecer. Então eu acho bem interessante, né, que eu falando desse assunto de encontrar o diferencial tem muito a ver com esse outro livro que eu falei anteriormente, e um vai emendando ali um pouco no outro de alguma forma. Então, tem até aquela frase que eu gosto muito de um livro, é a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, né? Que um livro nos leva a outro, que nos leva a outros, e isso vai crescendo em progressão geométrica. E também livros nos levam a pessoas. Enfim, então, Cerâmica de Pedra, ele mostra são várias camadas que tem esse livro, e uma delas é essa que eu gosto muito de conversar sobre. Outro aqui que não poderia ficar de fora dessa lista, é claro, né? Então, o livro da Sossego, aqui do Fernando Pessoa. Esse livro repleto aqui de fragmentos, né? Porque ele é escrito pelo semi-heterônimo de Fernando Pessoa. Então, a questão de heterônimo para explicar aqui vai alongar muito ao vídeo, mas pensando assim como semi-heterônimo, que o Fernando Pessoa, ele tinha meio que, não é pseudônimo, é como se tivesse alguém escrevendo por ele, mas essa pessoa foi ele que criou. Então, nós temos os heterônimos, que vão aparecer até aqui numa indicação extra, como Álvares de Campos, Alberto Caeiro e tal. Mas aqui nós temos um semi-heterônimo porque tem uma parte aqui que ele cria, mas tem uma parte aqui que é ele. Então, do Bernardo Soares. Enfim, só porque eu comentei ali para não deixar sem explicação. Mas nós temos fragmentos aqui, então tem um pouco desses devaneios, mas só que de forma bem fragmentada dos pensamentos, só para mostrar um pouco da estética do livro, enfim. Mas o foco aqui é que eu quis, assim, o Fernando Pessoa, nesses fragmentos, fala sobre várias coisas, sonhos, sobre desassossegos dele, enfim. Mas o que eu acho bem interessante, que eu quis trazer aqui, é a questão da busca que nós temos, às vezes, pela perfeição, de esperar algo grandioso, de esperar o momento correto para algumas coisas. Então, o Fernando Pessoa tinha muito isso, né, da questão de nunca achar que estava pronto o suficiente. Por isso que nós temos, então, esse não livro, um livro não livro, que é uma coletânea de fragmentos, porque ele ia escrevendo os fragmentos que não achava que estava bom, então reescrevia. Então, você encontra fragmentos aqui que são até parecidos. Então, justamente, nós temos, não esse livro publicado em vida pelo Fernando Pessoa, é um não livro, né, uma reunião de fragmentos encontrado postumamente. Então, esse é um convite a gente não ficar olhando muito para a perfeição. Eu sou uma pessoa, infelizmente, perfeccionista para várias coisas, que cada vez eu tenho melhorado mais nisso, de fugir um pouco nisso, mas o ser humano, ele tende a buscar a perfeição. Então, me conta aqui se você é dessa forma aí, perfeccionista, no que você tem essas manias aqui e o que isso não te atrapalha, porque o perfeccionismo atrapalha demais a gente, faz com que a gente não execute nossas atividades, que não execute, a gente fica sempre atrasando porque a gente espera as coisas estarem muito perfeitas, muito corretas, e isso vai entregar se estiver correto. Eu já fiz, assim, refiz vídeos assim no canal, claro, quando é necessário tem que refazer, mas antigamente eu refazia vídeos porque eu não achava que estava bom, ou às vezes não postava algo porque não estava bom. Então, hoje em dia eu procuro, se bem que, né, já tenho digamos que eu tenho buscado melhorar,
Então, tanto na maneira que eu estou fazendo os vídeos, espero que vocês estejam gostando disso, principalmente que me acompanha bastante tempo aqui no canal. Mas também a questão de saber que certas coisas a gente erra, a gente coloca um aviso, coloca uma correção e tudo bem. Mas antes eu não aceitava uma coisa dessa, sabe? E isso é uma pequena coisa possível, mas isso atrasa muito a nossa vida. Isso deixa a gente de entregar alguma coisa boa, algo que a gente fez muito bom, mas uma pequena coisa ali nos atrapalha bastante. Então, ele diz até, inclusive, aqui, que o ser humano ele busca a perfeição porque ele sabe que é incapaz de tê-la. E caso a gente pudesse tê-la, a gente não ia ligar tanto para a perfeição, né? Então, tem várias situações referentes a isso. Então, não deixar que a perfeição nos deixe de fazer algo, não deixar que isso atrapalhe as nossas fazeres, nossas ações no dia a dia. Então, porque a perfeição ela não é boa para isso, tá bom? Outra aqui, que é um livro que eu gosto de indicar para várias situações, né? Primeiramente que ele é bem fininho, bem tranquilo de ser lido, que é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Aqui ele fala muito a questão de força, de resistência, de persistir em algo que você acredita, de então ter coragem de ir atrás desse sonho, por mais que pareça bem loucura, então você persistir, ter esperança que aquilo possa acontecer. Tá, então é um livro que você vai ler e ele vai te tocar de várias formas possíveis, apesar de eu já ter lido que o Hemingway, quando escreveu esse livro, ele apenas estava contando a história do senhor ali que queria pescar um peixe e, enfim, não tem nada de metáfora e tal. Eu não acredito tanto assim, deixa eu acreditar aí como leitora que ele conseguiu escrever um conto ali de uma forma, um conto, não, uma novela, digamos assim, em que ele queria justamente que a cada releitura a gente botasse isso de alguma forma bem diferente, aplicando a um contexto da nossa vida. Então olha aqui, ó. Mas o homem não foi feito para a derrota. O homem pode ser destruído, mas nunca derrotado. Tem outros 2 trechos aqui que eu gosto de ler para vocês sentirem o peso desse livro aqui, ó. É uma estupidez não ter esperança, pensou. Além disso, acho que é um pecado perder a esperança. Então, a gente nunca deixar de acreditar, de ter essa questão da esperança. E olha, agora não é o momento de pensar naquilo que você não tem. Pense antes no que pode fazer com aquilo que tem. Eu acho uma frase bem forte, porque às vezes a gente fica insatisfeito com aquilo que nós conquistamos, que acha que podia ser melhor e tal, mas olha para aquilo que você já tem. Então, valorize aquilo. Então, isso é bem importante, esse convite aqui desse livro. O outro aqui, que também tem um pouco a ver com alguns que eu já citei aqui, como eu falei para vocês. Eu vou separando os livros aqui na hora de fazer indicações para vocês, e na hora de eu montar a ordem aqui para indicar, eu percebo que eles acabam conversando muito entre si, tá? E, apesar de ter formatos bem diferentes, tamanhos diferentes, mas um ou outro acaba conversando muito, assim, é um complemento muito bom para o outro. O que eu tô falando aqui é Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Então, esse livro, ele toca a gente tão forte, porque a gente fica esperando tantas vezes algo acontecer, o momento acontecer, e só que a vida vai passando. Então, o Giovanni Drogo aqui, ele é colocado num forte ali, num deserto, ele tá sempre esperando que vai acontecer algo ali, só que ele não sente a vida dele passar. Então, quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente esperando que para fazer algo, mas peraí, mas quando eu vou fazer isso, sim, mas primeiro vai ter que acontecer aquilo ali, e aí algo grandioso que vai acontecer, e aí sim que eu vou fazer determinada coisa que eu queria fazer antes. Então, quantas vezes a gente não vai adiando, e não aproveitando o nosso presente, e quando a gente vai ver, olha, a vida passou. Então, a gente não quer ser essa pessoa. Isso aí é um convite justamente para a gente refletir, olhar e a gente olhar aquilo que nós não queremos ser, nós não queremos fazer, né? Porque a vida passa tão rápido e a gente não quer depois lá na frente falar que a gente desperdiçou oportunidades porque a gente ficou obstinado com algo. Na verdade, a gente esperava que algo acontecesse para a gente poder fazer. Então, isso aqui é uma coisa que a gente não quer fazer, a gente quer fugir com certeza dessa experiência aqui do Giovanni Drogo, tá? E falar de fugir de experiência, com certeza, não tem outra experiência aqui que a gente queira fugir mais do que a morte do Ivan Ilitch do Tolstói. Então é claro que numa indicação de livros acaba tendo Tolstói, né? Quem me acompanha sabe que Pessoa, Tolstói, eu acho que eu consegui tirar a Clarice aqui na indicação para não ser repetitiva.
Mas enfim, são escritores realmente que conversam tanto com a gente, que cutucam a gente, que vai lá, mexe na nossa ferida e mostra pra você na nossa cara. Enfim, aqui a gente não quer ser essa pessoa que no leito da morte ali, quando já sabe que vai morrer, já fez de tudo que possível ali, doente e tal, as esperanças assim, olha, não tem jeito. Então você não quer ser aquela pessoa que vai olhar para o seu passado e vai falar assim, olha, eu devia ter feito aquilo, já tinha feito de outra forma, aquilo que eu fiz não foi bem feito e tal. Então você não ter essa questão da tua autenticidade e você levar a vida assim de uma forma qualquer, sem grandes acontecimentos, sem grandes marcos. Então, você levar a vida assim de forma bem medíocre mesmo, de não aproveitar os instantes, de não aproveitar o hoje, o agora e de fazer de uma forma grandiosa para você. Quando eu falo grandiosa para você, é você não deixar de fazer aquilo que você deseja. De repente, você quer aprender a andar de bicicleta, por exemplo. Eu fui aprender a andar de bicicleta quando eu tinha 18, 19 anos, mais ou menos. Mas assim, exemplo, algo que eu quero fazer, por exemplo, é aprender a andar de patins. Então são coisas, às vezes, que a gente quer aprender, a gente vai sempre deixando para depois, talvez esperando o momento correto acontecer que não vai chegar, né? Como diz aqui o livro. Então é isso, a gente aproveitar os instantes e levar a vida de uma forma marcante. Você não precisa fazer coisas bem loucas, não, gente. É só seguir coisas que realmente a gente queira fazer, que dentro das possibilidades, é claro, e não levar essa forma de uma forma assim tão medíocre aqui como o Ivan Illich, tá? Depois você vai se arrepender e isso a gente não vai querer fazer. Aqui é um livro que eu fiquei na dúvida se eu trazia ou não, tá? Mas aqui nós temos Judas Obscuro do Thomas Hardy. Aqui, na verdade, ele é um livro bem pessimista, é um livro com uma baita de desgraceira, mas é um livro que, dentre das várias camadas que ele tem, primeiramente que quando é uma leitura assim mais recente, já tem menos tempo, tem pouco tempo que eu a li, então olha aqui, gente, para vocês entenderem quando eu falo, como que esse livro me marcou bastante, como ele tem vários ensinamentos, que eu lia ele, queria comentar em vários momentos de análise e tal, de críticas, de denúncias que o Thomas Hardy queria fazer. Inclusive, esse aqui foi o último livro, o último romance que ele escreveu. Depois ele ficou tão desiludido ali com as críticas que foi só escrever poesia. Poesias boas, não li, mas é assim que é falado, né, dessa forma. Mas que realmente os romances deles são todos pessimistas, mas nada como este aqui. Que realmente você acha que a vida do Judas aqui vai melhorar, mas ela é só desgraceira, ladeira abaixo mesmo. Mas porque eu acho que ela amplia os nossos horizontes, porque o Judas aqui, ele acredita muito que a educação, ela transforma e ele, mesmo que vários nãos vão acontecendo, ele não desiste de ainda acreditar nisso, mesmo lá na frente, mesmo mais velho. Então aqui, apesar da educação, apesar dos nãos, a gente pode trazer para nossa vida no sentido assim, os nãos que a gente vai ouvindo, né, ao longo da vida, e isso é uma coisa de repente, e o não focado em uma coisa específica mesmo, que a gente queira muito. E por mais que a gente ouça esses nãos, claro, com discernimento para não virar que nem o deserto dos Tártaros, de você batendo ali naquela tecla ali, de não aproveitar o hoje. Mas de você, exatamente, ter um pouco até disso, de você levar a sua vida e continuar acreditando que talvez seja possível isso. Então você não desistir, ter um pouco de esperança, como o velho mar, digamos assim. Mas por mais que tenha essa questão pessimista aqui do livro, você não deixar de acreditar, tá? Então você ter aquela coisinha ali, não deixar a sua vida parar por causa desses nãos, você seguir a sua vida em frente. Então a gente pode levar 1, 2, 3 nãos, mas isso não pode parar a nossa vida. A gente pode ter uma parte dela que ainda vai, por mais que seja cabeça dura, às vezes um pouco cabeça dura em querer acreditar que aquilo ali vai mudar, que ele não pode virar um sim, mas claro, com bastante atenção isso, mas também a gente não deixar a vida parar. Então, por mais que os nãos sejam impactados por questão social, convenção, questão religiosa, como na questão do Judas aqui, os nãos que ele recebe da vida só porque ele quer
ter uma vida destinada aos estudos, os nãos que ele recebe por causa de convenções sociais aqui, que o Thomas Hardy está criticando nesse livro aqui, que eu quero conversar inclusive melhor com vocês, ele mostra muito isso, tá? Aqui nós temos um outro que é bem interessante, que é O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, que é justamente aquela pergunta que a gente faz: e se a gente pudesse voltar ao tempo e corrigir algo? O que isso teria de impacto? Sabe aquela coisa, mas se eu voltasse no tempo e pudesse corrigir algo, isso não impactaria no presente? Será que vale a pena a gente mexer em algo que a gente julga que seria melhor daquela forma? Qual o impacto que estaria hoje? Não é melhor a gente viver o hoje e focar nisso, porque qualquer coisa que a gente tenha feito no passado, se arrependa de alguma forma, é melhor a gente tentar aproveitar o hoje e de forma que lá no amanhã a gente não se arrependa. Mesmo questão de uma coisa que não é nossa, não é não é algo que a gente possa realmente ter domínio sobre aquilo, algo externo. Então, mesmo que a gente queira corrigir algo que aconteceu no mundo, aquilo ali vai ter vários impactos ali e vai fazer com que o seu hoje, não é pequena diferença, porque uma pequena mexida no passado é uma grande mexida no presente. Então, ele é um convite também a você aproveitar o hoje. Esse livro tem muito isso, né? De você, as suas decisões do agora. Então, sabendo que suas pequenas decisões de hoje, elas vão impactar lá na frente. Então, em vez de você ficar pensando em corrigir o passado, lembre-se que as suas pequenas decisões diárias, aquilo que você decide todo dia, pequenas, aquela coisa que às vezes você fala assim, isso aqui é irrelevante, sabe, você dá um sim, ou dá um não, ou deixa de fazer algo porque acha que, isso aqui não tem importância não. Mas lá na frente vai ter um grande impacto. Então, assim como esse livro aqui, corrigir lá no passado, afeta de grande forma o seu presente, pequenas atitudes que você faz no hoje vai refletir lá na frente também. Em questão também de mudanças, assim, de atitudes e tal, um bem interessante é o curioso caso do Benjamin Button, aquela história ali bem famosa, bem adaptada, né, de a criança que já nasce velha e ao passar dos anos ela vai rejuvenescendo. Isso aqui é um bem interessante porque às vezes a gente fala que mas se eu tivesse, sabe, se eu fosse mais nova, mas tivesse a maturidade agora, fazia diferente. Sabe aquela coisa que a gente pensa dessa forma? Aqui é um convite meio que um complemento à magia de cada começo do Hermann Hesse, porque ele fala que a gente tem que focar cada ciclo da nossa vida, os nossos aprendizados daquela etapa. Então, a gente querer saber aproveitar cada etapa mesmo, das oportunidades que aparecem naquele momento da gente, e a gente aproveitar isso. Então, não ficar olhando que naquela outra fase da nossa vida seria melhor. Aqui é bem interessante ver decisões tomadas de uma forma bem diferente, né? Então, a gente olhar a vida por essa outra perspectiva. Então, um conto bem curtinho do Fitzgerald. Então, eu gosto bastante de ter esse pensamento aqui, que é legal a gente colocar isso, né? Porque vários momentos a gente se pega, né? Claro, já me coloquei nesse lugar aí, acredito que você também que esteja me assistindo também, de você falar assim, nossa, não, mas eu agiria de outra forma se eu tivesse aquela idade e tal, mas com esse amadurecimento, com esse pensamento de hoje que eu tenho, com esse aprendizado de hoje, não faria dessa forma. Então esse livro ele faz esse convite pra gente, que é bem interessante para nós expandirmos a nossa mente, então não ficarmos às vezes questionando coisas no dia a dia aí que a gente, talvez realmente isso não teria grande impacto pra gente, tá? Outro livro aqui que vocês vão pode assim como o Judas Obscuro, vocês vão falar, nossa, esse livro e tal. Trocas Macabras do Stephen King, sim, eu acredito que ele amplia os nossos horizontes, porque, gente, é um livro de terror? É um livro de terror. Tem algumas coisas horripilantes aqui, tem algumas cenas horripilantes, tá? Mas nesse tamanho todo aqui do Stephen King, né, desse livro aqui, desse calhamaço, cheio de camadas, ele faz um convite, principalmente, a gente analisar aquilo que realmente nós desejamos. O que a gente faria tudo para algo que a gente deseja? Será que aquilo que a gente quer, que a gente acredita, aquilo que a gente diz que quer, a gente realmente deseja? Então aqui nós temos uma cidade em que aparece uma figura ali misteriosa que está relacionada muito ao pacto fáustico. Então o Sr. Gaunt ali, ele propondo às pessoas ali a
ele vai dar algo que ela acredita que quer muito, né? Eu sempre digo isso, ela não quer, ela acredita que quer muito, não vai viver sem aquilo. E ela, em troca disso, ela vai ter que fazer certas coisas ali naquela cidade e tal. E ali vem essa questão do pacto fáustico aqui envolvido. Mas o que a gente pode trazer pra gente de experiência aqui é justamente o que a gente deseja. E a gente tem essa mania, eu faria tudo pra conseguir aquilo, sabe? Eu queria tanto um ingresso pra um show tal, sabe? Um show que tá esgotado, mas eu daria tudo pra fazer isso. Eu daria tudo mesmo. Será se vale isso? Será se a gente quer realmente... Não que tá, a gente pode até querer esse show, alguma coisa assim, mas gente, é o que a gente mais deseja nesse mundo? Será se isso é o que a gente faria de tudo para conseguir isso? Então a gente faz a gente refletir que às vezes um não que acontece na gente faz com que outras oportunidades surjam, que talvez é um sinal do universo ali pra gente que não era o momento certo, que não ia dar bom de alguma forma. Enfim, é um convite a gente refletir de várias formas bem diferentes possíveis aqui. Então, a gente analisar que essa questão do querer muitas vezes tem algo ligado a um consumismo da sociedade, que a gente quer algo e tal. Tem casos e casos, tá, gente? Não é pra generalizar, é só pra gente refletir. Então, pra gente ampliar os nossos horizontes, trazendo essas reflexões. Porque aqui não é questão de generalizar que tudo vai acontecer dessa forma que eu estou falando pra vocês, mas a gente analisar, né? Então, durante nas nossas caminhadas, dos nossos devaneios, como o Rousseau diz, a gente analisar essas situações que vão acontecendo na nossa vida e que a gente reflita com sabedoria os nãos, as nossas decisões, nossas atitudes, sabendo como que elas vão impactar lá na frente, que a gente não consegue entrar 2 vezes no mesmo rio. Então, coisas assim, faz esse convite pra gente. E por fim dessas indicações, mas ainda vai ter uns extras aí pra indicar pra vocês, Covardes. Esse livro aqui, ele é muito focado na questão da fé. Quem já leu esse livro e tal, e também quem vai ter interesse, assim, lembrando que o foco aqui acaba sendo do lado cristão, então nós vamos ter a figura de Jesus Cristo, de apóstolos, a fundação da igreja aqui falando de alguma forma. Porém, a gente pode trazer essa narrativa, como a questão da fé como algo que nos dá um alicerce, como aquilo que traz um conforto pra gente, como aquilo que faz a gente não perder as esperanças, como aquilo que faz a gente ter um poder tão grande de transformação na nossa vida e de conforto também. Então esse livro mostra isso, que existe alguma força, a fé em algo, alguma força aí que a gente acredita que traz isso pra gente. Então esse livro é muito lindo, já virou um dos favoritos da vida com certeza. E já conversei inclusive dele aqui no canal com mais detalhes sobre essa história aqui. E é isso, a gente ter a questão como que a fé é importante para nossa vida, tá? Eu sei que isso acaba sendo um assunto às vezes que não é uma questão de ditar regra, mas isso que eu falei para vocês, apesar desse livro aqui focado no cristianismo, fica à vontade para você colocar a questão do acreditar em algo na perspectiva, na visão, na sua própria visão, tá? Então, pegar isso como algo que te dê força, algo que possa ser transformador mesmo. Então, por isso eu quis trazer esse livro aqui, que esse livro traz esse grande impacto durante a leitura e vários outros aqui, várias passagens aqui de você se sensibilizar. Principalmente aí quem é cristão, enfim, vai se tocar muito, muito, muito mesmo com essa leitura aqui. Eu também resolvi separar algumas indicações extras. Por que extras, né? Porque eu não queria trazer repetição de indicação de escritores e tal. Então, eu separei aqui três, tá? Eu tentei me segurar ao máximo aqui, mas eu achei que vale a pena nesse vídeo aqui de livros que ampliam o nosso horizonte, claro, aparecer de novo o Tolstói. Desculpa, gente, não resisti. Mas aqui é De Quanta Terra Precisa um Homem. Principalmente esse conto. Aqui é uma coletânea que tem 4 contos. O último conto, que é o De Quanta Terra Precisa um Homem, é justamente a gente ter refletir sobre aquilo que nós
desejamos ou acreditamos que nós desejamos, a questão da ganância. Vale tudo para conseguir o que a gente deseja? Será que isso que a gente deseja já não vai além do que a gente precisa? Então essa questão da ganância a gente também pode levar para um certo consumismo, se isso não vai colocar a nossa vida em risco de alguma forma. Então ele faz a gente refletir muito, muito, muito sobre isso. Então é um conto bem bacana do Tolstói, bem profundo, e que faz a gente analisar isso, que é bem importante. Outro que eu quero indicar para vocês, Fernanda Pessoa novamente, pode ser? Mas aqui é poesia, então acho que eu coloquei nessa parte de extras um conto, né? Como eu tô falando, vai ter um outro conto aqui que nunca, quase nunca aparece aqui no canal, mas enfim. Temos poesia também. Essa aqui é uma coletânea de poesias do Fernando Pessoa, mas com o heterônimo, como eu disse para vocês, a questão do heterônimo e tal, quando eu falei do livro Desassossego, mas temos aqui o heterônimo de Alberto Caeiro, que para mim é um dos meus favoritos, e aí eu vou falar com vocês de uma poesia especificamente dessa coletânea aqui, que é Para Além da Curva da Estrada. Eu acho essa poesia de uma forma assim tão tocante, e ela fala muito sobre você aproveitar o hoje, um instante já, como diria Clarice Lispector em Água Viva. Então já fica a minha dica também de Água Viva de Clarice Lispector, que eu não ia conseguir fazer um vídeo sem indicá-la. Mas de você aproveitar o hoje, não ficar tanto olhando ali pra frente, porque às vezes aquela mudança vai acontecer ali na próxima curva. Então, às vezes a gente fica achando que tá tão longe, mas às vezes tá ali na próxima curva. Então aproveita bastante o hoje, o agora, e não fica olhando tão longe não, porque às vezes é mais próximo que a gente imagina, tá? Eu vou ler pra vocês porque eu não vou resistir. Talvez haja um poço, e talvez um castelo, e talvez apenas a continuação da estrada. Não sei nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva. Porque não posso ver se não é a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para um outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós estivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por hora só sabemos que lá não estamos. Aqui é só estrada antes da curva e antes da curva. A estrada sem curva nenhuma. Então, justamente, quando chegar lá na frente, lá no futuro, que a gente vai... o que tiver acontecendo naquele momento, que a gente se preocupe com lá, mas o agora é agora. Então, às vezes a questão de a gente ficar preocupado com uma situação que vai acontecer daqui, será que isso vai acontecer? Será que isso não vai acontecer? Aquilo que está além da curva. Mas aquilo que está além da curva é só para quem está além da curva. Então, aquilo que acontecer há 4 meses lá, enfim, vai acontecer só daqui a 4 meses. Então, a gente às vezes fica criando situações. Isso leva muito também a questão de, sabe aquela coisa de ansiedade também envolvida? E eu falo com muita domínio sobre o assunto, né? Porque eu já me vi muitas vezes assim, hoje em dia eu tenho me controlado muito isso, de você ficar criando situações mirabolantes, vai acontecer, que não vai acontecer, e às vezes, nossa, um panorama totalmente diferente. Porque a gente fica preocupado com a curva além da estrada, sabe? Porque que está além da curva, e não o que está aqui desse lado de cá. Então deixa para se preocupar, certas coisas, quando lá estivermos. Por enquanto, a gente se contente de se preocupar com o hoje, o agora. E falando em hoje, o agora, um outro conto que eu queria trazer para vocês é o conto A Viagem, da Sofia de Mello. Como vocês podem ver, eu gosto muito de literatura russa, mas também gosto muito de literatura portuguesa. Então, Sofia de Mello, eu vou deixar um link aqui do conto para vocês, porque eu não tenho edição física, também acho que não tem edição física aqui. E eu conheci esse conto por meio da Bruna Martioli, e gostei muito quando ela apresentou isso numa aula, um aulão que teve, em que ela falou desse conto. E um outro conto que eu também gosto bastante, que é A Carteira, se eu não me engano, do Machado de Assis. Mas enfim, esse conto é da viagem. Convido muito vocês a lerem, tá? Depois me contem aqui se vocês leram, porque realmente eu encontrei esse link. Depois me falem se tiver encontrar alguma edição, que eu queria muito uma edição com os contos da Sofia de Mello. Mas enfim, é um casal que vai fazer uma viagem de carro e eles estão lá querendo chegar nesse destino, tá? Então a gente pensa num destino assim perfeito ali, que eles vão poder fazer o que eles querem e tal.
E aí eles vão estar lá na estrada e tal, e daqui a pouco eles estão, mas não chega a lugar nenhum. E acho que erraram, acho que eles erraram na encruzilhada que teve ali. E aí eles voltam. Então, assim, isso é um ponto que a gente tem que perceber. Quantas vezes a gente não pode voltar para corrigir algum erro que a gente cometeu? A gente pode, a gente tem. Não é sempre, mas a gente tem essas chances, às vezes, na vida de corrigir um erro no passado, né? A gente tem essa oportunidade. Então, a gente, quando tiver, e a gente pode agarrá-la e voltar. E aí volta. Aí depois tá lá, mas acho que tá errado, acho que a gente não conseguiu voltar lá. Será que a gente... Tá, aí vai indo, vai aparecendo outras coisas vão surgindo. E vai chegar um momento que talvez oportunidades se passaram. E aí você se arrepende dessa oportunidade que passou. Só que quando você volta, a oportunidade também pode ter escapado. E aí também tem aquilo que eu já falei, que um rio, você nunca entra no rio 2 vezes. Então se você já passou por aquilo, quando você voltar, não vai estar exatamente igual, vai estar modificado. E talvez não seja como você gostaria que fosse. Então esse conto da viagem, ele é bem forte, ele é bem tranquilo de ser lido, mas ele conversa dessa forma com você. De você aproveitar o hoje, de você aproveitar o agora, as oportunidades, de quando você tiver a chance de corrigir algo que você fez, que você não gostou, você pode ter essa chance sim de corrigir, mas não deixar as oportunidades escaparem. Então, a questão das oportunidades que vão aparecendo, e você ter, não é escapar, você pode também, questão de você não querer, mas você ter consciência do que você está escolhendo. Então, esse conto da viagem, ele é tão lindo, tão maravilhoso. Quando eu estava separando aqui, eu lembrei desse conto, que faz tempo que eu não releio ele, e aí já separei para fazer a releitura. Tô lendo umas trechos dele e falei, nossa, que lindo esse conto. Ele é bem curtinho, tá? E depois me comentem aqui se vocês leram, o que vocês acharam desse conto, tá bom, pessoal? Então, essas foram as minhas indicações e também indicações extras para vocês de livros que ampliam nossos horizontes, justamente porque livros que vão muito além daquelas histórias que eles estão ali para contar. Claro que a maioria dos livros aqui, a gente pode sempre enxergar uma camada extra em algum livro, né, gente? Mas esses livros assim, mais trabalhados, tem uns ali que tem várias outras camadas. Eu gosto de dar o exemplo até do King aqui, porque um cara ali que escreve focado muito no horror, que é vendido muito dessa forma, do terror, do horror, a gente consegue enxergar assim camadas ali. Tem livros que tem muito mais camadas profundas, aí tem questão de denúncia social, sei lá, o Thomas Hardy da vida e tal. Mas a gente consegue olhar ali e trazer aprendizado pra gente. Então, deixe suas sugestões de vocês aqui nos comentários, tá? Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, o que vocês já leram desses livros aqui, o que vocês acham do que eu falei, tá? Pra gente conversar, tá? Não por causa de insegurança, não. Eu gostei do que vocês acharam, no sentido assim, se vocês já leram, a opinião de vocês em relação a esses livros, ensinamentos desses livros, e livros que também trouxeram isso, de ampliar o horizonte de vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bastante essas indicações. Depois me marquem, vocês que me acompanham lá no meu Instagram, me marquem quando vocês estiverem lendo esses livros e tal. Eu gosto sempre de saber, de compartilhar, de conversar com vocês, tá? Lembrando sempre que o vídeo termina, mas o nosso bate-papo ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.